Você já ouviu falar no Josué de Castro? Ainda não? Vai saber agora em pouco tempo, em poucos minutos, canal História em um Instante, professor José da Costa. Josué de Castro foi uma grande personalidade do século XX. Nasceu aqui, no Recife, onde eu nasci, Pernambuco, capital do estado de Pernambuco. Nasceu em 1908, aqui no Recife, onde eu nasci, o Josué de Castro, 1908. Tornou-se geógrafo, médico na área de nutrição, foi cientista, foi político, pesquisador, diplomata. Grande nome da história aí, o Josué de Castro. O principal tema do Josué de Castro é a fome. Ele chega a dizer que a fome é a expressão biológica de males sociais. Fome é a expressão biológica de males sociais. Ou seja, até então, até Josué de Castro, o tema da fome não era visto nesse sentido. O tema da fome era visto como a população crescendo muito e pouca alimentação para muitas pessoas. Josué de Castro quebra isto, vai mostrar que isto é uma, digamos assim, uma mentira, uma falácia. O mundo tem alimento para todos. Agora existe uma má distribuição aí de alimento. Aí ele dizer que a fome é a expressão biológica de males sociais. Então a fome seria fruto das injustiças sociais, de um sistema injusto que pega a alimentação, a riqueza e distribui mal. Em síntese, existe alimentação para todos, até para o dobro da população do planeta. Só que esta alimentação, existe uma má distribuição aí. É fruto das injustiças sociais, da dominação política, da exploração econômica. Ele propõe várias alternativas, várias soluções para a fome. Combate ao latifúndio improdutivo, uma reforma agrária, uma reestruturação na sociedade, uma melhor distribuição de renda, de riqueza, investimento público, em saneamento básico, em saúde, em educação, etc. Então, políticas públicas voltadas a uma melhor redistribuição de riquezas e etc, etc. Então, eis aí o Josué de Castro. Interessante que ele propõe também uma nova maneira de ver a fome. Ele coloca a fome como, ele classifica a fome como epidêmica e endêmica. Fome epidêmica e fome endêmica. Até hoje, este conceito aí é usado. Fome epidêmica já diz tudo. Epidêmica é a fome, digamos assim, global. No mundo temos cerca, por exemplo, de 800 milhões de pessoas com fome. Então é a fome epidêmica, é a fome global. Ele chega a dizer que a fome mata mais do que a guerra e do que as epidemias. Então, é evidentemente que temos que combater as epidemias, e temos que falar em paz, combater as guerras. Mas fala-se muito em guerra e epidemia, fala-se pouco em fome, segundo Josué de Castro, e a fome mata muito mais mesmo do que as guerras, do que as epidemias. Então as guerras, quando matam os milhares, nos alarmam, e deve alarmar mesmo. Mas por que nos alarma? Não nos alarma muitas vezes de que a fome está matando milhões e milhões todos os dias, todos os anos. Aí ele diz que a fome é um problema urgente, porque mata mais do que as guerras e muito mais do que as epidemias. A fome é um problema global e é a expressão biológica de males sociais. Fome é a expressão biológica de males sociais. Então, eis a fome epidêmica. E a fome endêmica é aquela fome oculta, que ele chama de fome oculta, fome endêmica. É a fome que, segundo ele, vai matando aos poucos. Ele explica isto em seu livro Geografia da Fome, escrito em 1947. Fome endêmica é aquela fome que vai matando aos poucos, ou seja, em que o indivíduo até come, mas não come o suficiente, não tem os nutrientes necessários para combater vírus e bactérias. Então, quando ele não se alimenta bem, em síntese, ele não tem uma boa alimentação de leite,
de ovos, de verduras, de frutas. Ele come, mas não come o necessário, no sentido de o suficiente. É o que ele chama de alimentos protetores. Ele come, mas come mal, digamos assim, come mal. Porque não tem recursos para comer bem. Não é comer muito, é comer bem. Comer o suficiente para que seu corpo possa estar nutrido, para que quando venha um vírus, uma bactéria, o seu corpo possa, assim, combater. É a fome endêmica, é aquela em que o indivíduo come, mas não come o suficiente, no sentido de ter os alimentos necessários, nutrientes necessários para combater um vírus, uma bactéria que porventura vier para o seu corpo. Daí ele dizer que a melhor vacina é uma boa alimentação. Ele não era contra a vacina, ele não era negacionista. Mas ele vai dizer que a melhor vacina é uma boa alimentação. Porque quando você está bem alimentado, bem nutrido, com suas várias vitaminas e nutrientes, enfim, seu corpo vai reagir bem a um vírus ou a uma bactéria que porventura entrar no seu corpo. Então, quem come adequadamente vai adoecer menos, pode até adoecer, mas vai adoecer menos. Tem até aqui um livro, deixa eu pegar ela aqui, só um minutinho, que fala sobre o Josué de Castro, Vida e Obra, e da editora Contexto, aliás, da Expressão Popular, Carlos Walter Bernardo Mansano, e que ele faz uma citação aqui de Josué de Castro, quando ele diz o seguinte: o homem bem alimentado quase não fica doente, já que a principal causa geradora de doenças é a falta de alimentos, que gera um organismo sem forças para agir, quando entra em contato com algum micróbio. Mas, quando não come os chamados alimentos protetores, não terá forças de lutar contra os micróbios e doenças. Chamamos de alimentos protetores as carnes, os peixes, os ovos, o leite, o queijo, a manteiga, as frutas e as verduras e os legumes, porque contêm em sua composição substâncias da maior importância para a saúde do homem. Proteínas, vitaminas e os sais minerais. Eis aí as palavras do próprio Josué de Castro. Aí ele chegou a trabalhar no Recife, em uma fábrica. Ele disse ao dono da fábrica: o problema dos trabalhadores, de vocês, não é preguiça, é fome, é a fome endêmica. Pague melhor os trabalhadores. O que aconteceu? Josué de Castro foi demitido por isto. Josué de Castro, nós temos aqui uma pequena biografia de Josué de Castro, 1947. Ele nasceu em 1908, no Recife. Como eu falei, foi médico, geógrafo, escritor, cientista, antropólogo. Em 1947, ensina na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi presidente também da Sociedade Brasileira de Nutrição, presidiu a FAO, que é o Conselho da Alimentação da ONU, foi deputado federal pelo PTB, embaixador em Genebra, medalha de honra de Paris, prêmio, título de honoris causa no Peru, presidente do Instituto de Nutrição Josué de Castro, fundou a Faculdade de Filosofia do Recife com outras pessoas. Ensinou em Roma, Nápoles, recebeu o Prêmio Internacional da Paz. E entre outros filhos teve Ana Maria Castro, de Castro, que é socióloga, faleceu em 1947. Em 1930, escreveu sobre as condições de trabalho do operariado do Recife. Estudou medicina na Bahia, terminando assim no Rio de Janeiro seu curso. Josué de Castro, grande nome recifense, pernambucano, como eu, grande nome aí da história do Brasil e do mundo, e o seu livro Geografia da Fome é uma referência. Fica aí a dica para vocês lerem. Josué de Castro, e você vai ajudar o canal do professor José da Costa, canal História em Instante, compartilhando o vídeo, fazendo comentário, se inscrevendo no canal, porque o canal está crescendo aos poucos e o objetivo do canal é difusão do conhecimento, e você vai colocar o vídeo para frente. Eu agradeço muito e até o próximo vídeo.